E estamos de volta, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. A primeira leva de 100 está quase acabando. Faltam André Mendonça e Nunes Marques votarem, porque está 8-0 para fazer os primeiros 100 golpistas julgados, né? Na última semana, ao longo de terça a terça, né? Pela invasão aos 3 poderes. Depois dos primeiros 100, 8-0 para que eles sejam réus. Entram novas 200 denúncias contra os golpistas. Análise também no plenário virtual. Essas questões foram colocadas em pauta depois que houve essa resolução da maioria para fazer dos primeiros 100 golpistas ali indiciados. A gente vai trazer as informações para vocês agora com o nosso time aqui, da Renata Agostini e o Leandro Rezende. Gente, tem uma questão aí que a gente estava acompanhando, o ministro André Mendonça foi num evento e ele disse basicamente o seguinte, né? Que, olha, é muito fácil, racional, né? Digamos assim, claro, formar um juízo de valor sobre os que foram presos em flagrante, como executores dos atos. Mas essa coisa dos estimuladores merece uma análise detida e desapaixonada. Muito do que aponta o ministro, e eu não faço juízo de valor sobre o que ele está dizendo, poderia ter sido resolvido se o QG, o quartel-general do Exército, não tivesse sido blindado pelo próprio Exército, impedido, assim, a prisão em flagrante daqueles que haviam acabado de subir da esplanada e que foram se refugiar dentro do quartel, Yuri. O ministro coloca uma reflexão e que também força a análise sobre a atuação de cada um, inclusive de quem impediu que essas prisões em flagrante fossem feitas em toda a sua extensão, não só de quem estava dentro dos prédios quebrando tudo, mas de quem depois vai se refugiar, passa uma noite de sono dentro do QG do Exército, que tinha até espaço para massoterapia, e aí só pela manhã, e não todos, teve parente de militar que estava dormindo ou ficando no QG e não foi preso, porque houve saída de lá durante a madrugada, tanto que a PF está prendendo gente até hoje. Depois não pôde mais ser enquadrado como flagrante. Mais uma etapa de reflexão aqui para a gente. Leandro. Dani, o STF vai ter várias semanas aí para analisar todas essas denúncias, né? Na projeção que um defensor público da União que atua na defesa de 400 pessoas que foram presas no 8 de janeiro, são pelo menos 10 semanas de julgamentos. A gente teve uma primeira semana de julgamento que ainda não terminou, porque faltam votos dos 2 ministros, né? O Nunes Marques e o André Mendonça, mas há uma expectativa, mesmo entre os defensores, de que nessa fase do processo todo mundo vai de fato se tornar réu pelo Supremo Tribunal Federal e depois a individualização das condutas no âmbito do processo, por mais que nos votos que deu, e a gente discutiu aqui no 360, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator, tenha dado, né, tinha individualizado várias condutas, né, dessas pessoas que perpetraram ali os atos do 8 de janeiro. Além disso, né, além do avanço desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, a gente tem 2 outras coisas. Primeiro, a Operação Lesa Pátria, que, de novo, as autoridades do Ministério da Justiça, o próprio ministro Flávio Dino, nos últimos dias, ressaltando que outras prisões estão por vir. E aí, no segundo ponto, hoje conversando com algumas pessoas da Polícia Federal e integrantes do governo Lula, você tem uma série de operações da PF em vários estados. Hoje eu falei sobre Rio de Janeiro e Ceará, notadamente, mas para investigar e prender mais gente que não esteve diretamente no 8 de janeiro presencial, mas que financiou os atos antidemocráticos, os atos golpistas. Dani. Renata, quero te ouvir, porque muito se fala, né, sobre o andamento desses casos, e a gente tem aí uma parcela importante, né, de investigações a avançarem, em especial
por conta da conexão ressaltada pelo próprio ministro. Eu estou aqui olhando para baixo, gente, porque essa apuração está no celular, na decisão, numa das 100 decisões aí de fazerem réus esses golpistas, né, que trata aí da conexão entre deputados federais bolsonaristas, né, que têm foro no Supremo, com o estímulo, a convocação e a execução, a pregação desses atos. Na hora que escreveu o ministro, ressalte-se, inclusive, que alguns detentores de prerrogativa de foro no Supremo, inclusive, já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os deputados federais Clarissa Tércio, André Fernandes, Silvia Vaiapi e Coronel Fernanda. Ele lista os inquéritos a pedido da Procuradoria-Geral da República, bem como o deputado federal Cabo Gilberto Silva, porque por vínculo com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, assim, tudo a gente precisa dar uma olhada e entender qual é o caminho que as autoridades vão fazer, né? Porque o que disser a respeito de quem participou pode ser definitivo para o juízo de quem, segundo está entendendo a Procuradoria-Geral da República, né, ao oferecer denúncia, incitou. Exato. No caso da eventual conexão e participação dos parlamentares é ainda mais grave, lembrando que nessa lista que a Dani acabou de ler para você consta o nome de André Fernandes, que nos últimos dias a gente tem falado sobre as articulações para que ele ocupe um cargo de destaque justamente na CPI dos atos. É por isso que muita gente está, me parece com toda razão, problematizando essa defesa de alguns parlamentares no Congresso de que ele assumisse a presidência, porque ele consta aí como um parlamentar que está na mira justamente das investigações. Interessante que a Dani traz a participação dos parlamentares, e eu vou fazer uma conexão com a fala do ministro André Mendonça, porque quando ele colocou ali alguns óbices, né, a uma leitura simplificada, o que seria do andar do julgamento, me parece que faz todo sentido ele dizer que quem tem ali provas e há indícios de que atuou prisões em flagrante ou está cabalmente colocado no grupo dos que vandalizaram a esplanada dos ministérios, a leitura é mais simples do que no caso dos que estão por trás desses atos, por trás dos executores. Por que isso faz sentido? Porque, assim, o trabalho de investigação e de reunir provas nesse segundo grupo, ele é um pouco mais complexo. Ainda assim, ele fez uma parte que essa eventual dificuldade ou zelo para esse segundo grupo talvez não se situe nesse momento, que é o momento da apresentação da denúncia. O que ele está querendo dizer? E aí, gente, para vocês entenderem em que fase nós estamos. O Ministério Público apresenta a denúncia, agora o entendimento é se eles se tornam réus. Isso significa o quê? Que a partir daqui você tem uma fase de investigação. Abre-se o processo formal, mesmo com oitiva das partes todas. Porque é muito bom você explicar, Rê. Exato. Então, a partir daqui, você tem um trabalho. E aí, de fato, me parece, não sei se Dani e Leandro concordam, mas esse dilema que André Mendonça se coloca, me parece que, na verdade, não é um dilema, mas sim uma pressão em cima de quem vai produzir justamente essas provas. Então, que esse processo seja feito com diligência. Os depoimentos, sim, é necessário para eventual condenação de alguém, qualquer pessoa que seja, que você tenha um arsenal robusto de provas apontando para o ilícito. E aí, o eventual dilema do ministro do Supremo fica muito menor se você consegue ter os seus julgamentos baseados nessas provas.